Você que fez uma cirurgia recentemente e teve um diagnóstico de comunicação bucosinusal, eu vou falar nesse vídeo a respeito de intercorrências pós-cirúrgicas. Não adianta esse vídeo, não perde nenhuma parte, que no meio desse vídeo eu vou te dar uma dica. Se você adiantar, você perde. Afinal, você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini, muito obrigada por estarem aqui no meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, deixa lá a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quer saber um pouco mais aprofundadamente sobre algum tema, comenta lá no final do vídeo para mim. Esse é o terceiro vídeo de uma sequência de vídeos de comunicação bucosinusal. E nesse daqui eu vou falar um pouco de intercorrências após a comunicação bucosinusal. Quando você sai do dentista, a região está toda coberta, está toda suturada, você está medicado, mas ainda assim, quando chega em casa, repara ou se depara com algumas situações, aí você pode estar sofrendo uma certa intercorrência pós-cirúrgica, tá? Então, uma delas que você tem que ficar atento ao sangramento extremo. Um sangramento em excesso, bastante sangramento após a cirurgia, porque quando a gente sutura, a nossa manobra ela é bem intensa para comprimir ali os vasos e para formar um coágulo. É isso que a gente faz na hora. E o paciente, geralmente, até 1 hora, 2 horas, ainda pode sair com pequeno sangramento, mas é pouca coisa, que persiste até o dia seguinte. Às vezes até quando você acorda do travesseiro tem um pouquinho de sangue. O que eu estou falando aqui é de um sangramento incessante que enche a sua boca de sangue. Isso é uma intercorrência pós-cirúrgica, que você precisa retornar ao dentista o mais rápido possível para ele fazer uma hemostasia cirúrgica. Ele vai parar, estancar o sangramento através de uma outra manobra. Tudo bem? Outra questão que pode acontecer, o paciente passa bem, passa o sangramento, mas 2, 3 dias depois ele começa a ter secreção nasal. Existe muita secreção, e aí essa secreção ela sobe, fica edemaciado e gera uma dor de cabeça terrível. Esse é um tipo de complicação que não é do mais difícil de tratar, mas o ideal é você saber que você pode estar passando por um quadro de sinusite. É isso mesmo, porque com a comunicação bucosinusal pode permear líquidos da saliva para a região do seio maxilar. E a saliva, querendo ou não, tem bactérias. E essas bactérias entrando em contato com toda a região do seio maxilar geram um muco. É uma defesa do organismo. Então ele tenta atacar a saliva gerando muco. E aí isso acaba gerando uma infecção, né, chamada sinusite. E você precisa retornar ao seu dentista também para trocar o medicamento, para que você faça agora um tratamento para sinusite, tá bom? Essas são uma das maiores intercorrências que se podem ter. Outras questões após a comunicação pode ser febre, né? Dores fortes na cabeça, inchaço, tudo isso deve ser relatado, mas você precisa respeitar pelo menos o tempo de repouso, que é entre 12 a 24 horas sem fazer absolutamente nada. E outras recomendações que eu já dei no outro vídeo, tá bom? Para você ter certeza que você respeitou esse tempo, o organismo está reagindo aos medicamentos e também ele está se defendendo desses estímulos, tudo bem? Então você tem que dar esse período de até 24 horas para saber se o quadro está piorando ou está regredindo. Se ele estiver piorando, há necessidade de entrar em contato com o seu dentista, que você pode estar com uma dessas dois fatores, tudo bem? Pessoal, se você achou útil esse vídeo, deixa lá seu comentário. Se você achou que alguém merece ouvir esse vídeo, compartilha. E se você tem um interesse que eu fale algum tema da odontologia que você gosta, é só deixar ali no comentário que eu vou olhar com muito carinho, tá bom? É isso aí, um grande beijo, até a próxima.